Fala pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Diogo Araújo, tá? Sou um dos instrutores do curso, tá? Hoje vamos ter um aulão sobre interpretação de texto. Você que já está chegando agora, já vai curtindo, já vai compartilhando essa live. O conteúdo que vai ser passado hoje é um conteúdo muito bom para você que está desejando fazer concurso, prestar concurso, tá? Você que é aluno novo, a Esprana está com muito aluno novo. Pessoal, esteja conosco nas nossas lives, esteja conosco nas nossas lives, no nosso aulão. Todo conteúdo passado aqui será muito bom para você, tá? Que vai fazer concurso, que está se preparando, tá bom? Então, vou estar chamando aqui agora a nossa professora top, tá? Que vai estar passando um conteúdo aqui agressivo para vocês. Você já até conhece ela, é uma das nossas melhores professoras, tá bom? Vou estar chamando ela aqui. Vem cá, Tati, por favor. Ela vai estar passando aqui para vocês, tá? Um conteúdo sobre interpretação de texto. Fica ligado que isso vai te fazer muito bem. Olá, boa noite pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, sou professora de português da Espran, tá? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre interpretação de texto, que é o que mais pesa em todos os concursos, não só nos militares, tá? Porque é aí que eles vão avaliar o seu conhecimento, tá? Onde você vai mostrar que você consegue ler um texto, você consegue interpretar bem, e nós trouxemos para vocês hoje ótimas dicas para interpretar bem um texto e mandar bem na sua prova, tá? Então, a primeira dica, crie o hábito de ler. Ler, pessoal. Então, assim, se você almeja uma carreira aí para sua vida, uma carreira de sucesso, é estudar e principalmente ler. Faça da leitura um hábito para sua vida, tá? E sempre com o auxílio de um dicionário. Por quê, professora? Porque sempre tem aquelas palavrinhas que a gente não conhece, que a gente não sabe o significado, e você fica, tá, mas o que significa isso? Então, com o auxílio do dicionário, você vai entender essa palavra e você vai conseguir compreender o texto por inteiro, tá? Então, essa é a primeira e maior dica para a interpretação de texto. Crie o hábito de ler. Outro ponto que pesa muito é que na hora da prova, lá do seu concurso, as pessoas acabam não lendo os textos. Ah, não, eu só vou ler o enunciado da questão que a resposta vai estar lá. Não, isso é um tremendo engano, tá? Então, leia todo o texto. Professora, mas às vezes os textos são muito grandes e eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Vai dar tempo sim. As provas são preparadas com o tempo hábil para você ler o texto e responder as questões. Então não se preocupa com isso, deixe o nervosismo de lado, leia o texto com atenção e principalmente busque entender qual a mensagem central desse texto, tá? O que esse texto quer passar, o que ele quer informar, tá? Então leia com atenção, marque as partes que você considerar importante para esse texto. Ah, eu achei isso aqui interessante, eu acho que isso aqui é importante nesse texto. Então sublinha, envolve aí esse pedaço, porque isso vai te ajudar na hora de responder, tá? Então, para você que está acompanhando a nossa live aí, foi mandado nos grupos de todos os nossos alunos o conteúdo da nossa live de hoje, onde tem os textos e as questões que eu vou trabalhar com vocês aqui, tá? Então, atenção à leitura do nosso primeiro texto. É uma questão da SPSEX, esse concurso foi de 2016, tá? Aí o texto ele tem o título Somente uma bala, tá? E o texto é: vocês têm só uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores. As primeiras linhas de um texto. São elas, se elas não forem capazes de despertar interesse, tchau e benção, tá? O erro pode estar na escolha dos assuntos ou na qualidade dos textos, ou nas duas coisas. Os assuntos podem ser atraentes, se oferecidos por textos medíocres, não serão lidos. Os textos podem ser gramaticalmente corretos e contar uma história com começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye bye leitores. Tá, primeiro, sobre o que esse texto está falando, tá? O texto, ele está falando sobre cativar o leitor no início do seu texto.
né? Ao produzir um texto, é a sua função mostrar para o leitor sobre o que você está falando e já aí você prender a atenção dele para o seu texto. O texto tem que ser atraente. É isso que esse texto está dizendo para a gente, tá? Então, o primeiro parágrafo, ele já é impactante, né? Ele vai dizer, se não, nas primeiras linhas você não conseguiu entreter o leitor, já era. Essa é a mensagem central desse texto. Ele diz que o texto, ele pode ser gramaticalmente correto, ele pode ter um bom assunto, ele pode ter começo, meio e fim, estrutura certinho. Mas se não prender o seu leitor, não chamar atenção, já era, não vale de nada, tá? Então a questão aí é a seguinte: de acordo com o fragmento do texto de Ricardo Noblar, o autor defende a ideia de que o escritor deve, a opção A diz assim, ó, escolher muito bem o assunto. Tá, voltando lá para o texto, ó, ele diz assim, os assuntos podem ser atraentes. Se oferecidos por meios de texto medíocres, não serão lidos. Então, não, essa não é a nossa resposta, não é o que o autor defende com esse texto. A opção B, ele diz assim, ó, usar o texto como uma arma. Tá, a gente pode usar o texto como uma arma para impactar o leitor de alguma forma, mas não é o que o autor está defendendo aí nesse texto. A letra C diz cativar o leitor logo no início de um texto. Tá, é aí que tá, pessoal, a resposta correta da nossa questão, tá? É a letra C. É isso que o autor quer dizer, e ele já diz isso no primeiro parágrafo da questão, onde ele diz, você só tem uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores, as primeiras linhas de um texto. Então a opção correta aí seria a letra C, cativar o leitor logo no início. Por que não é a letra D? Saber escrever de acordo com as normas gramaticais. Volta lá no texto, ó. Ele diz, os textos podem ser gramaticalmente corretos e contar uma história com começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye bye. Ou seja, não é isso que ele defende. E também não é a letra E, porque ele diz, saber narrar uma história com início, meio e fim, aquele mesmo fragmento, também não é correto. Ele defende que cativar o leitor logo no início do texto é o que o autor vai defender aí nesse texto, tá? Então, questão 1, a resposta letra C, tá? Então, pessoal, a resposta está sempre no texto. Leu a questão, está na dúvida, volta para o texto que ele vai te mostrar onde está a resposta, tá? A questão 2 é uma prova da aeronáutica e foi do ano de 2014, tá? Ele tem um texto com o título Televisão e Violência. Tá, o texto diz, nos dias de hoje, a formação da mentalidade e da opinião pública é largamente dependente dos veículos de comunicação em massa, que selecionam o que devo ver, ouvir e ler. Eles não apenas informam, mas na grande maioria das vezes interpretam o que transmitem, de maneira a bloquear em mim a possibilidade de exercer meu próprio senso crítico para interpretar o que foi divulgado. Dentre esses meios de comunicação, ganha especial realce a televisão, que cria intimidades, a fascinação que exerce sobre a população e seu domínio sobre as nossas vontades parecem estar de fato mágico de diluir realidades e fantasias, amalgamando-as num consumismo puramente passivo de imagens e ideias. A televisão nossa de cada dia está cheia de violências políticas que interiorizamos passivamente. Criando ilusões de novos estilos de vida, ela impõe, transforma as fantasias em razões de vida. Afinal, quem no dia a dia vende a calça que uso, a pasta de dente que utilizo, o apartamento que moro e acaba naturalmente por dizer também o que devo pensar, o que devo fazer, como devo agir em tais ou tais situações, numa palavra, determinando o meu comportamento não apenas como consumidor, mas sobretudo como cidadão.
Tá, professor, o que esse texto está falando? Na verdade, ele é uma crítica às mídias sociais, porque elas não só transmitem a informação, mas elas transmitem da maneira que elas querem que a gente entenda, que a gente compreenda. Então, o autor aqui ele vai criticar essa influência das mídias sobre as notícias para manipular a nossa opinião. Para ele, essa forma de transmissão com a opinião deles, com a maneira deles, impede que nós tenhamos uma visão crítica, tenhamos uma opinião acerca dos assuntos. Então ele vai trabalhar essa questão da manipulação da informação por parte das mídias sociais, em especial da televisão. Essa é a mensagem central do texto. É isso que o autor quer passar para nós, tá? Então a questão é: por que o autor diz que a formação da mentalidade e da opinião pública é largamente dependente dos veículos de comunicação? Por que é dependente? A letra A: eles são indispensáveis à vida moderna por nos transmitir informações sem as quais não formaríamos opiniões próprias. Tá, tem razão, elas são indispensáveis para a nossa vida, para que a gente se mantenha informado, mas não é isso que o texto defende, por transmitir informações sem as quais não formaríamos a nossa opinião. Não, pelo contrário, ele critica essa manipulação que nos impede de formar opinião. Então aí não é a letra A. Defende, porque o autor defende que a mentalidade e a opinião pública é largamente dependente dos veículos de comunicação. Letra B: não é possível formar nosso senso crítico sem assistir aos noticiários que a televisão transmite diariamente. Não, a gente pode e deve ter um senso crítico, ter uma opinião sobre tudo, sobre todas as informações, tá? Então aí também não é a letra B. A letra C diz: os veículos de comunicação em massa são as únicas fontes de informação que dispomos. Não, até mesmo porque nos nossos dias, hoje, a gente tem uma arma muito importante, que é o celular. Então, através dele, nós temos acesso a todo tipo de informação por todos os meios, tá? Então, a letra D: são os meios de comunicação em massa que selecionam o que devemos ver, ouvir e ler. Tá aí a sua resposta certa. Letra D. Volta lá para o início do texto, ó. No primeiro parágrafo ele diz: nos dias de hoje, a formação da mentalidade e da opinião pública é largamente dependente dos veículos de comunicação em massa que selecionam o que devo ver, ouvir e ler. Novamente, pessoal, a resposta da sua questão não está em adivinhar, não está em você dar a sua opinião. A resposta está exclusivamente no texto. Por isso, é importante ler o seu texto com atenção, com calma e sempre marque aquilo que você considerar importante, tá? Então, vamos agora para a questão de número 3. É uma questão da EPICAR, do concurso de 2016, tá? Para cadetes da aeronáutica. O texto, ele é um fragmento de uma carta de um cacique para um antigo presidente, tá? A descrição do texto está lá em cima. Em 1855, o cacique Seattle, da tribo de Suquamash, do estado de Washington, enviou uma carta para o presidente dos Estados Unidos na época, Francis Pierce, depois do governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles índios. Faz mais de 1 século e meio, mas o desabafo do cacique tem uma incrível atualidade, tá? Então, esse fragmento foi tirado dessa carta e usado nessa questão, tá? Então, vamos ao trecho da carta. De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a um dia descobrir que o nosso Deus é o mesmo Deus. Julga talvez que pode ser dono dele, mas não pode. Ele é Deus de todos e quer bem da mesma maneira ao homem vermelho, né? Ele se chama homem vermelho, os índios, o homem vermelho como ao branco.
A terra é amada por ele. Causar dano à terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as outras raças, pois continua sujando a sua própria cama, onde há de morrer uma noite, sufocando nos seus próprios desejos. Depois de abatido o último bisão e domados todos os cavalos selvagens, quando as matas escapadas se encherem de fios que falam, onde ficarão então os sertões? Terão acabados e as águas terão ido embora, restará dar a Deus a andorinha da torre e a caça, o fim da vida e o começo da luta pela sobrevivência. Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças transmitem a seus filhos nas longas noites de inverno. Quais as visões do futuro oferecem para que possam ser formados os desejos do dia e de amanhã, mas nós... Perdão, tá difícil ler aqui pelo celular. Mas nós somos nosso próprio caminho. Se consentíssemos na venda, é para garantir as reservas que nos prometeste. Lá talvez possamos viver os nossos últimos dias como desejamos, depois que o último homem vermelho tiver Perdão, pessoal, tá um pouquinho difícil ler aqui pelo celular. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não passar da sombra do meu povo, o meu povo continuará a viver nessas florestas e praias. Tá, pessoal, que o texto tá muito difícil de ler, tá? Vocês podem ler o texto na íntegra aí, vocês têm acesso ao material, então eu vou dizer para vocês qual é a mensagem central desse texto, porque tá um pouquinho difícil de ler aqui acompanhando pelo celular. A mensagem central desse texto é a preocupação desse cacique com relação à terra dele, que o presidente mostrou interesse em comprar, tá? Então, ele vai mandar essa carta para o presidente para mostrando a preocupação dele com essa terra. Se eles vão cuidar da mesma forma, se eles vão amar a terra da mesma forma que os índios cuidam e amam. Essa é a mensagem central desse texto, tá? É a preocupação do cacique com a terra dele que o presidente tinha a intenção de comprar. Tá? Então, a questão diz assim, ó, da leitura do texto, é correto afirmar que o locutor ou emissor da carta, letra A, ele julga que o homem vermelho seja melhor e mais digno da piedade divina do que o branco, porque ele respeita mais a natureza e as criaturas de Deus. Não, em momento algum no texto, vocês vão perceber que ele diz que eles cuidam mais. Tá? Pelo contrário, ele expressa o desejo de que eles cuidem da mesma maneira. E ele diz que o Deus dele é o mesmo Deus dos homens brancos. Tá? Então ele se coloca no nível de igualdade ao homem branco. Tá? Ele não vai julgar o homem branco como superior ou como inferior aos índios. Pelo contrário, ele quer dizer que todos somos iguais, todos somos filhos do mesmo Deus. Tá? Então não é a letra A. Letra B. Acredita que o homem branco terá um futuro bem pior que ele, pois tem certeza de que a vida na reserva será do jeito como ele deseja. Não, na verdade, não é isso. Ele se mostra até um pouco, ele questiona um pouco a postura do homem branco, mas ele não se mostra, ele não acredita que o futuro
futuro será pior ou melhor. Pelo contrário, ele quer entender o que o homem branco deseja para o seu futuro, o que ele planeja, né? Por que ele quer comprar as terras dele e o que ele almeja para o futuro, tá? Letra C. Preocupa-se com o destino da terra, mesmo quando ela deixar de ser sua propriedade, uma vez que a ama incondicionalmente. Tá aí a sua resposta correta. Letra C. Tá? Como eu disse, a preocupação, a mensagem central do texto é a preocupação desse cacique com a terra dele, com a terra que o homem branco quer habitar. Por quê? Ele sabe que o homem branco, o interesse é construir prédios, construir fábricas, mercados, shoppings e não cuidar da mesma maneira que o índio cuida, plantando, cuidando dos animais. Então a preocupação dele é justamente como que a terra dele vai ficar nas mãos do homem branco. Tá? Não é a letra D que diz assim, ó, discorda da visão de mundo e da perspectiva de futuro que o homem branco passa às gerações futuras, pois sabe que elas se baseiam em ideias consumistas. Não, ele não menciona nada sobre consumismo aí, e pelo contrário, ele não sabe o que o homem branco passa para a sua geração futura, tá? Isso está no texto, ele não sabe o que o homem branco passa para os seus filhos, tá? E pelo contrário, ele tem interesse em saber como que ele planeja o futuro, principalmente com relação à sua terra. A questão aí de número 4, pessoal, é do Colégio Naval. Essa prova foi do ano passado, tá? Para ingresso esse ano no Colégio Naval. E é um texto que tem por título Redes Sociais, o reino encantado da intimidade de faz de conta. Tá? O texto é um pouquinho longo, mas mesmo assim, como eu disse, tem que ler o texto na íntegra, porque é nele que está a sua resposta. Recebi por e-mail um convite para um evento literário. Aceitei e logo a moça que me convidou pediu meu número de WhatsApp para agilizar algumas informações. No dia seguinte, nossa formalidade havia evoluído para emojis de coraçãozinho. No terceiro dia, ela iniciou a mensagem com bom dia, amiga. Quando eu fizer aniversário, acho que vou convidá-la para a festa. Postei no Instagram a foto de um cartaz de cinema e uma leitora deixou um comentário no direct dizendo, disse que vem passando por um drama parecido como o do filme. Algo tão pessoal que ela só quis contar a mim, em quem confia 100%. Como não chamá-la para a próxima ceia de Natal? Fotos de recém-nascido me são enviadas por mulheres que eu nem sabia que estavam grávidas. Mando condolências pela morte do avô de alguém que mal cumprimento quando encontro num bar. Acompanho a dieta alimentar de estranhos. Fico sabendo que o amigo de uma conhecida troca todos os dias as fraldas de sua mãe velhinha, mas que não faria isso pelo pai, que sempre foi seco e frio com ele. E me comovo. Sinto-me como se estivesse sentada a seu lado no sofá, enxugando suas lágrimas. Mas não estou sentada ao seu lado no sofá e nem mesmo sei quem ele é. Apenas li um comentário deixado em uma postagem no Facebook, entre milhares de postagens diárias que não são para mim, mas que estão ao alcance dos meus olhos. É o reino encantado das confidências instantâneas e das distâncias suprimidas. Nunca fomos tão íntimos de todos. Pena que esse mundo fofo é de faz de conta. Intimidade para valer exige paciência e convivência. Tudo que infelizmente tornou-se sinônimo de perda de tempo. Mais vale a aproximação ilusória, as pessoas amam você mesmo sem conhecê-lo de verdade. É como disse certa vez o autor Daniel Dantas em entrevista a Marília Gabriela. Eu gostaria de ser a pessoa que meu cachorro pensa que eu sou. Foi a palavra do autor na entrevista. Genial! Um cachorro começou a seguir você na rua e se você der atenção e o levar para casa, ganha um amigo na hora. O cachorro vai achá-lo o máximo, pois a única coisa que ele quer é pertencer.
Ele não está nem aí para suas fraquezas, para suas esquisitices, para a pessoa que você realmente é. Basta que você o adote. A comparação é meio forçada, mas tem alguma relação com o que acontece nas redes sociais. Farejamos uns aos outros, ofertamos um link e de imediato ganhamos um amigo que não sabe nada de profundo sobre nós e provavelmente nunca saberá. A diferença a favor do cachorro é que este está realmente por perto todos os dias. É sensível ao nosso estado de ânimo, tornando-se íntimo a seu modo. Já alguns seres humanos seguem outros seres humanos sem que jamais venham pertencer à vida um do outro, inaugurando uma nova intimidade a que não existe de modo algum. Tá, professor, o que esse texto gigantesco quer dizer? Ele vai fazer uma crítica à superficialidade das amizades na rede social. Muitas pessoas têm milhares de amigos que nunca nem viram pessoalmente, pessoas que não conhecem quem realmente ela é. Tá? Então a mensagem central desse texto, quando a autora diz amizade de faz de conta, é justamente isso. É que as pessoas se relacionam com milhares de pessoas, têm milhares de amizades, sem que essas pessoas a conheçam de verdade. Por isso que ela faz essa alusão aí com o cachorro, que é quem vai estar a seu lado, independente de quem você é. Tá? Então essa é a mensagem, esse é o foco do texto. Tá? Então o enunciado diz assim: a ideia central do texto é, letra A, comentar a hipocrisia de todos os usuários das mídias sociais. Não. Ela faz sim uma crítica a essa amizade de faz de conta, mas ela não generaliza. Ela não diz que todas as pessoas no mundo têm amizades superficiais, tá? A autora não generaliza dessa forma. Letra B, mostrar que a autora é popular e domina todas as mídias sociais. Vocês acham que essa é a mensagem principal do texto? Não. Se fosse assim, ela teria dito, eu participo da rede social tal. Tá? Ela focaria muito mais em mostrar o mundo virtual que ela vive. E não é. Pelo contrário, ela faz uma crítica a essas relações. Letra C, incentivar as pessoas amigas a utilizarem todo tipo de mídia social? Não. Nesse caso, ela faria aí propagandas a respeito dessas mídias sociais para que seus amigos viessem a usar também. E não é isso que o texto faz. Letra D, desprezar as pessoas desconhecidas que utilizam as mídias sociais. Não, pelo contrário, ela se compadece de pessoas que ela nem conhece. E letra E, avaliar o comportamento alienante de certos usuários das mídias digitais. Tá? Então aí está a sua resposta correta. Letra E, avaliar o comportamento alienante de certos usuários das mídias sociais, né? Porque as pessoas não têm mais o contato pessoal, somente virtual, não tem amizades verdadeiras que estão presentes. Essa é a crítica do texto, tá? Então, a resposta da letra 4, da questão 4, letra E. Questão 5, é uma questão também no Colégio Naval do ano passado, e a leitura de uma imagem, que diz assim, antigamente, você chegava na casa das pessoas e pedia um copo com água. Hoje em dia, você pede a senha do Wi-Fi. Tá, professora, isso é pura verdade. A gente faz isso mesmo. Também é uma forma de criticar. Porque hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas em estar conectadas. Né? Então, até mesmo esquecer de pedir um copo com água, de beber um copo com água, as pessoas esquecem. Chega no lugar, já quer a senha do Wi-Fi para ficar conectado. Isso é a crítica que esse pequeno texto, de certa forma, traz. Tá? Infere-se do texto que, ou seja, o que a gente pode aprender desse texto, o que a gente pode entender nesse texto? Que a água, letra A água é comparada com o Wi-Fi, porque ambos são importantes hoje em dia. Não, nem se compara, né? Não tem nem como a gente comparar a água com o Wi-Fi, porque a nossa vida, ela depende de água, de comida, muito mais do que estar conectado, né? Então, com certeza não é a letra A. Letra B, infere-se ao texto que o comportamento das pessoas
mudou totalmente com a chegada do Wi-Fi? Sim, tá aí a sua resposta correta. Por quê? Porque é isso que o texto vem tratar, que as pessoas estão muito mais preocupadas em estar conectadas, né? Porque o Wi-Fi tem um alcance muito maior, elas estão mais preocupadas em estar conectadas do que qualquer outra coisa. Por que não é a letra C? Ele diz, atualmente as pessoas têm vergonha de pedir um copo de água na casa dos outros. Se não tem vergonha nem de pedir Wi-Fi, vai ter vergonha de pedir água, né? Pelo contrário, a prioridade é o Wi-Fi. Letra D. Pedir água indica intimidade e pedir a senha do Wi-Fi indica modernidade. Não é isso que o texto está falando. Está falando que as pessoas priorizam mais a conexão Wi-Fi. Também não é a letra E, porque diz, água significa manutenção da vida e Wi-Fi adaptação ao mundo moderno. Novamente não é isso, tá? Então a sua resposta correta aí é a letra B. Tá? Então, só para você que chegou um pouquinho atrasado, o gabarito está aí no finalzinho desse material. O gabarito da questão 1, letra C. Gabarito da questão 2, letra D. Da questão 3, C. Da questão 4, E, de escola. E questão 5, B. Tá? Então, vocês podem reler todo esse material aí. Procurem seguir essas dicas. Faça da leitura um hábito para a sua vida, que vocês vão conseguir mandar bem. E, pessoal, muito treino. Tem bastante simulado na internet, dá para vocês irem fazendo. Tem simulado na Spram, que ajuda vocês aí a melhorar, a avançar a cada dia. Então, não deixe de estudar, não deixe de ler, tá? Então, beijo para todos aí e fiquem com Deus.